meu canal. Aqui vamos tratar de assuntos interessantes. Fica ligado no nosso canal, se inscreva, dê o seu like e vamos ao que interessa. Olá, bom dia, povo de Deus. Aqui é o Gilson da comunidade dos discípulos. E assim, gente, como eu prometi, em aulas anteriores, que nós iríamos estudar os 4 evangelhos. Eu já fiz uma pequena introdução, sobre isso. Já postei no canal. E hoje, amados, eu quero falar do evangelho de Mateus. Nós iremos falar um pouquinho sobre este evangelho, da chamada de Mateus, para ser discípulo do Senhor Jesus Cristo. E que essa aula, meus queridos, seja uma bênção para a gente, amém? Não tem slide, amados? Eu não vou fazer slides, então nós vamos usar a Bíblia, como de sempre, e as anotações que eu fiz, certo? A respeito desse estudo. Então eu fiz umas anotações e nós iremos falar a respeito do livro do Evangelho de Mateus. Mas antes, meus queridos, eu quero aqui ler uma passagem bíblica que está em Eclesiastes 7, no versículo 29, que diz assim: Eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Amém? Então fica essa passagem bíblica para a nossa meditação e nós iremos dar início à nossa aula. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, nós nos reunimos nesta manhã, Senhor, de sábado, para falar um pouco sobre o Evangelho de Mateus, Senhor. Pedimos Tua presença, Tua direção, Tua ajuda, porque nós, de nós mesmos, meu Pai, não podemos realizar nada, Senhor, sem a Tua colaboração, sem a Tua ajuda, pois o Senhor é o centro, ó Deus, de todas as coisas. Vem nos dar, Senhor, a sabedoria necessária, o entendimento necessário para podermos realizar, Senhor, este estudo. Em Teu nome, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Se conosco, abençoa cada vida que se propôs, meu Senhor, a ouvir e a aprender de Ti. Glória a Deus. Bom, meus queridos, nós vamos dar aqui continuidade a esse estudo. Bom, o Evangelho de Mateus. O próprio Mateus foi o autor, deste Evangelho. A tradução antiga aponta para Mateus como cobrador de impostos, sendo um dos 12 apóstolos de Cristo. Isso está na sua referência lá no capítulo 10, no versículo 3, amados, que diz assim: Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão e Zelote, e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Então a gente vê essa passagem, que vai falar que Mateus, ele era um publicano. Sua profissão era desprezada, naqueles dias, visto que estava misturada a fraude, a ganância, a violência. Então a gente vê que Mateus, ele não era bem visto pela sociedade. Os judeus não gostavam de cobradores de impostos. E o próprio Mateus, amados, ele era judeu, E aí você vê a situação dele. Mateus, ele servia ao rei Herodes em Cafarnaum, na Galiléia.
cobrando impostos, né, sobre os produtos que passava da estrada de Damasco para o Mediterrâneo. Por realizar esse trabalho, como eu comentei, Mateus devia ser um homem educado, familiar com a língua grega, assim como a nativa da língua aramaica, o que qualificou a escrever o Evangelho de Mateus. Como cobrador de impostos, devia ser um homem rico, mas sua ocupação fazia com que fosse desprezado pelos judeus e considerado como uma pessoa de baixo escalão, né? Ele era desprezado, irmão, porque cobrar impostos naquela época, viu, muitas vezes subornava as pessoas, impunham impostos muito pesados. Os fariseus falavam consistentemente dos cobradores de impostos e mesmo da mesma forma falavam dos. Então, meus queridos, assim como os fariseus falavam mal dos cobradores de impostos, eles também falavam mal dos pecadores, né? A gente vai ver lá em Mateus 19, que diz assim a palavra de Deus: Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: Eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Então a gente está vendo aí essa referência, né, que fala, né, do próprio Jesus Cristo. A gente também vai ver isso lá em Marcos 2,16 e Lucas 7, 34, 15, versículo 1. Mateus ele foi chamado, né, quando estava trabalhando no lugar em que era pagos os impostos. Jesus passa por ele e disse: segue-me. Isso está lá em Marcos 2, 14. Vamos dar uma olhadinha, né? Eu gosto sempre de trazer, amados, umas referências daquilo que eu falo, né? Mostrando tudo de acordo com a palavra de Deus. Diz assim: quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. E disse-lhe: segue-me. E ele se levantou e seguiu. Então a gente vê aí, Jesus passa, né? Olha para Mateus e diz: ó, segue-me. Imediatamente Mateus se levanta e vai embora com Jesus, amados. Você vê que foi instantâneo, né? Mateus ele não seguiu para onde, né? Não indagou nada, se levantou e seguiu. Isso também, Mateus deixou tudo, né? Como falei, seguiu. Lucas também faz esse comentário, no capítulo 5, no versículo 28. Diz assim que imediatamente Mateus ofereceu a Jesus um grande banquete em sua casa, e vários cobradores de impostos e outras pessoas juntaram-se a eles. Foi nesta festa que os fariseus e mestres da lei reclamavam, né, por ver Jesus comendo com cobradores de impostos e pessoas de má fama. Lucas 5, 29 ao 32 vai relatar, irmão, este fato. Então você vê, amados, que aqueles que se diziam religiosos, né, eles estavam ali sempre. Então, meus queridos, como eu tinha comentado, né, as pessoas religiosas, né, elas sempre vão estranhar quando uma pessoa do bem, né, uma pessoa que prega Cristo, ela se junta, porque se junta para falar do evangelho, ou está ali com pessoas que muitas das vezes andam de forma errada. À vista dessas pessoas religiosas, pode parecer que aquela pessoa ali esteja fazendo também o mal, né? Tem um ditado popular que diz assim: me diga com quem tu andas que eu te direi quem és. Mas veja bem,
Jesus era diferente de ser humano. Jesus não é como nós que somos falhos, que somos dados muitas das vezes a errar, a ser induzido pelos outros. Não. Jesus tinha um propósito. E qual era? De pregar a palavra de Deus. E aquele banquete ali que Mateus oferece para Jesus, meu irmão, não foi apenas de comer e beber. Não. Jesus, eu creio que Jesus Cristo ali, ele pregou o Evangelho. Ele falou do reino de Deus para aquelas pessoas que estavam ali reunidas, né, naquele banquete. Eu vou ler essa referência no capítulo 5 de Lucas, até o versículo 29 ao 32, que vai dizer assim: Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, em números publicanos e outras pessoas com eles à mesa. Os fariseus e os escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justo, e sim pecadores ao arrependimento. Então veja bem, eles começam ali olha, por que você está comendo com pecadores e tal? E aí Jesus diz para ele, né? Dá uma resposta bem dada. E diz que não veio chamar justo. Irmão, quantos são as pessoas que se acham justas, né? Nessa terra. Ela diz, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, eu nunca adulterei. Ela acha que pela sua vida, né, ela vai conseguir o céu. Ela vai alcançar o céu pelas obras, né? Mas não é pelas obras, querido. Ninguém chega a Deus pelas obras. É pela fé. A palavra de Deus vai dizer lá. Então, meu amado, dando continuidade ao nosso estudo do livro de Mateus, né? Cobrador de impostos. Mateus, o publicano, ou melhor, o ex-publicano. Mateus tem forte confirmação antiga e aceitação canônica quanto a qualquer outro livro do Novo Testamento. O tema do nosso estudo tá Mateus capítulo 27, no versículo 37, vai dizer assim: Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Aí está, né, o tema do livro de Mateus. Mateus, um judeu, né? Ele se propõe a escrever aos judeus com a finalidade de convencê-los de que as profecias antigas tinham sido cumpridas em Jesus Cristo, o Messias. A gente vai ver essa declaração, né? Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Isso ocorre 16 vezes, né, irmão? Nós encontramos as profecias do Antigo Testamento, se cumpre-se em Jesus, parece ser o principal objetivo de Mateus. E assim convencer os judeus de que Jesus era o Messias prometido, o Salvador do mundo. Então, o objetivo, né? Mateus, ele tinha o objetivo de escrever para os judeus, mostrar para os judeus que Jesus Cristo era o Messias prometido, aquele a qual os profetas, né, antigos falaram. Então, Mateus, ele escreve para os judeus. A data, né, a qual foi escrita, se aceitarmos a ideia de que Mateus foi o autor, então torna-se provável uma data antes da destruição de Jerusalém, em 70
depois de Cristo. Acredita-se que o esboço histórico de Mateus foi tomado por empréstimo de Marcos, pelo que este livro foi escrito após aquele evangelho ter sido. Então, meus queridos, não é pelas obras, né? Mas pela fé. Veja bem o que é que vai falar aqui em Efésios capítulo 2, no versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, meu amado, o que você faz, se você ajuda, se você dá esmola, se você ajuda alguma entidade, alguma instituição, se você faz caridade, nada disso vai te levar ao céu. Por quê? Porque é através da fé, pela graça, é um favor de Deus. A humanidade, o ser humano, ele não merece. Mas Deus, ele nos ama tanto que ele fez isso por nós, né? A palavra de Deus vai falar lá em João, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, meu amado, a gente só alcança, né? Só chega a Deus através de Jesus Cristo. Não há outro meio. O homem ele pode se prostrar diante de qualquer objeto ou ser ou imagem que estiver nessa terra ou além dessa terra, mas só há o caminho, né, que conduz a Cristo, e é Jesus, né? Só esse caminho que vai nos conduzir ao céu, é através de Jesus Cristo, não tem outra forma, né? E para isso é necessário também que o homem ele se arrependa. Eu creio que naquele momento em que Mateus, né, que Jesus o chama, né, Deus ele já sabia, né, já conhecia o coração de Mateus, porque veja bem, a resposta que Mateus dá é imediata. Mateus ele não vai dizer te seguir para onde, como eu falei, né? Ele não vai indagar Jesus, apenas ele ouve a voz do Senhor, Jesus se levanta e vai. Muitas das vezes nós pregamos a palavra de Deus evangelizando nas ruas e as pessoas têm um coração duro, né? Elas resistem ao Espírito Santo, porque ela acha ali que é o homem que está pregando, que é o homem que está falando. E muitas das vezes, né, meu irmão? Muitas das vezes não. É Jesus Cristo, é o Espírito Santo usando alguém para te conduzir a Cristo. Então, tenha um coração. Como Marcos, irmãos, ele pode ter sido escrito cerca de 50 depois de Cristo, conforme se asseveram algumas tradições. Mateus pode ter sido escrito entre 50 e 70 depois de Cristo. Para incluir muito material judaico, alguns supõem que tenha sido escrito na Palestina. Outros creem que o livro foi composto em Antioquia, um antigo centro cristão. Esta parece ser a opinião mais aceita. Então tá aí, alguns, né, aceitam que o livro foi escrito em Antioquia, irmãos. O estilo, né? O Evangelho de Mateus foi escrito no grego, koiné. Mateus é o único entre os sinóticos que usa a palavra igreja. Bom, meus queridos, nós vamos ver essa referência. Está no capítulo 16 de Mateus e no versículo 18, que diz assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente encontra também isso no capítulo
no capítulo 18 e nos versículos 17, vai dizer assim: e se ele não os atender, diz a igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então a gente vê que a igreja nesta época, né, ela já era uma organização e um organismo. A igreja já havia se tornado um fato dominante na vida dos cristãos. O escritor do Evangelho do Rei tinha interesse nas palavras de Jesus sobre sua segunda vinda e o fim do mundo e o juízo final. No capítulo 24, dá mais completa explicação dentre todos os evangelhos sobre os eventos finais do fim da presente era, abordado por Jesus. Só em Mateus encontramos a parábola dos talentos, que está no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, fala das 10 virgens no capítulo 25, do versículo 1 ao 13, da vinda e o castigo eterno, das bordas e das ovelhas, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46. A ênfase, vamos falar um pouco sobre a ênfase. Irineu e outros pais da igreja testemunham que o evangelho de Mateus visara, sobretudo, os judeus recém-convertidos, como uma espécie de manual de instrução da fé. Então quer dizer que para Irineu, que era um dos pais da igreja, Mateus visava quem? Os judeus, né? Recém-convertidos. Né? Outros, porém, supunham que o seu propósito se assemelha ao do Apocalipse, isto é, fortalecer os mártires em potencial. Quanto à localização do livro de Mateus, alguns observam que esse é o mais universal dos evangelhos, pelo que não foi endereçado a uma localidade em particular. Para outros, entende que ter sido dirigido aos cristãos judeus e gentios da Ásia Menor e da Síria. Esse evangelho foi escrito também para satisfazer as necessidades da igreja em crescimento. A partir do capítulo 16, o autor aborda os chamados problemas eclesiásticos e propõe soluções. Os capítulos 5 e 7, por exemplo, é um verdadeiro discipulado cristão. A ordem em Mateus dispõe do seu material, revela um fim didático. O tema geral do seu evangelho é o rei messiânico e seu reino. Começou com a genealogia real e terminou com a declaração do rei, já vencedor sobre a morte, de que possui toda a autoridade no céu e na terra, pelo que ordena aos seus súditos a conquista do mundo para o seu reino. A preocupação do autor é apresentar as realizações e os ensinos de Jesus, que provam ser ele o rei Messias, profetizado no Antigo Testamento e que revelam a natureza do reino dos céus. Irmãos, então está aqui, né,
o verdadeiro propósito, né, de Mateus